A história do ônibus. Fala pessoal, sejam bem-vindos à série A História do Ônibus, trazendo aí mais um episódio para vocês. Como eu disse no episódio anterior, nessa série eu pretendo trazer histórias para vocês de coisas que aconteceram comigo enquanto eu estava em algum ônibus aí do consórcio de Pelotas. E como eu havia prometido para vocês no vídeo anterior, que inclusive nesse momento agora eu estou renderizando o vídeo, ele nem foi publicado, mas já estou gravando a história seguinte. Eu vou contar para vocês hoje a história do ônibus 310. Lembrando que, como vocês vão perceber no outro vídeo aí, essa série tem a abertura, né, que tem um som de alguns ônibus passando, do Volkswagen, um Iveco e um Volvo. E sempre quando eu contar a história de algum ônibus, vai ter o som desse ônibus, tá? Vai ter o som do motor específico aí do ônibus. Então é isso, gente. Hoje é a história do ônibus 310. Outra coisa. Eu estava editando o áudio e eu percebi que saiu um barulho de cooler do meu notebook. E eu descobri por quê, né? Porque eu coloquei o celular em cima do notebook, tá? Foi por isso que saiu o som. Até saiu o som do teclado, que eu estava lendo o texto e saiu o som do teclado. Bom, sem mais enrolações, vamos ouvir o som do ônibus e vamos começar a história. O ônibus 310 pertence ao consórcio de transporte coletivo de Pelotas e está vinculado à empresa Santa Silvana. Possui um motor Iveco, modelo 170 S28, e geralmente faz a linha Padre Réus durante o dia e eventualmente circulando fragata na linha Gotuso Life Med. Infelizmente, a história desse carro é um tanto tenebrosa para mim. Eu confesso que até hoje, talvez por zoeira, superstição ou ironia do destino, eu tenho um relativo medo de andar nesse carro. Bom, na manhã de segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, eu acordava na minha casa, localizada na rua Marechal Deodoro. Por algum motivo eu tive um ataque de fome aquele dia, aquela manhã. E o meu alvo para combater essa fome foi, adivinha, um pacote de Doritos. Eu sou famoso por comer Doritos. Eu acabei comendo o salgado junto com uma garrafa d'água mesmo. E não demorou muito para eu sentir que meu estômago já estava revoltado, já estava me sentindo mal do estômago. Sem nada para fazer, eu decidi que ia na casa da minha família. O problema é que eu saí de casa já sentindo os efeitos do alimento que não me fez bem, né? Lembro que eu estava andando na rua, batendo minha bengala, e me segurando para não vomitar. Por mais incrível que possa parecer. Passei pelo estacionamento, dobrei à esquerda na rua Doutor Amarante, atravessei e segui pela General Osório, e finalmente dobrei na Avenida Bento Gonçalves. Eu queria embarcar no Padre Réus. Para minha surpresa, eu encontrei uma amiga, uma pessoa muito legal e querida, já havia me ajudado nas ruas, e que eu chamaria aqui apenas de Denise, para não expor ela. Nesse ponto, eu já estava quase suando por causa do enjoo, e ela me convida para entrar na Igreja Universal e assistir o culto das 10 da manhã. Eu digo a ela que preciso pegar o ônibus e que não podia demorar muito. Porém, já havia passado o Padre Réus e eu achei que aquilo que estava acontecendo era um sinal de Deus ou coisa parecida. Entrei na igreja,
pastor estava falando sobre fé, para levantar as mãos e declarar que o mal iria sair da nossa vida, enfim, entre outras coisas, que eu não lembro ao certo. No final do culto, ele comentou sobre a impressão do jornal da igreja, se não me engano, e sugeriu ao povo que fizessem uma doação de pelo menos R$ 5 para ajudar nas despesas do papel e da impressão. Gente, eu respeito todas as religiões, tá? Incluindo a Universal, mas eu não vou negar que naquela hora me deu uma vontade de sair correndo, mano. Tipo, porque eu tava ouvindo muito sobre dinheiro e eu não lembro se eu podia ajudar ou não, mas enfim. Logo uma música alta tomou conta do templo e as pessoas começaram a ir embora do local. Eu fui pro lado de fora da igreja e o enjoo havia retornado, mais forte do que antes. Foi então que eu e minha amiga fomos abordados por um rapaz que nos contou que era evangelista, missionário da Igreja Universal, e o nome dele era Micael. Até hoje mantemos contato, eventualmente, e já encontrei ele na rua algumas vezes. Trocamos contatos de telefone e ele me convidou para participar do grupo Força Jovem Universal. Eu não estava me sentindo muito bem com tudo aquilo. Mesmo assim, mantive a minha postura e expliquei onde eu morava. Eram 2 quadras dali. O Micael estava com uma moça e após uma longa conversa, com os sons de carros e ônibus passando no fundo, eles foram embora e eu fiquei com a minha amiga Denise na parada do ônibus. Foi aí que eu me virei para o lado esquerdo e lavei o piso de vômito. Pois é, eu vomitei tudo. Uma pessoa que transitava por ali me deu um rolo de papel higiênico para ajudar naquela situação, né? E naquela altura, meu abrigo já estava com respingo da sujeira já. De alguma forma, a Denise percebeu que eu tinha comido algo com queijo e falou em tom de brincadeira para eu não comer mais esses produtos que faziam mal e etc. Aliviado de ter botado aquilo para fora, eu me conformei e esperei o Padre Reals chegar. Foi aí que encostou o 310. Eu me despedi da Denise e sentei no primeiro banco da esquerda. O motorista era o Cláudio. Naquela época, a Marechal Deodoro estava em reforma e o ônibus precisava ir pela Professor Araújo, né? Como eu havia embarcado na Bento Gonçalves, ele andou bastante, entrou na Vila Castilhos, para depois entrar na Araújo e ir para o Simões Lopes. Não cheguei a trocar muitas palavras com o motorista. Se não me engano, liguei para o pessoal da minha família, mas ninguém me atendeu. Por fim, o 310 entrou na Avenida Imperador Dom Pedro I e logo em seguida eu desci do veículo. Assim que eu fiz isso, eu percebi que tinha algo de errado. Eu estava meio zonzo, desorientado e confuso, mas segui em frente, pela rua Joaquim Nabuco. Virei à esquerda na rua Olavo Bilac e nesse ponto eu precisava atravessar um campo, o qual eu conhecia muito bem, já estava acostumado. Porém, algo estranho aconteceu. À medida que eu caminhava, eu não encontrava a grama que me servia de referência para caminhar no campo. Eu achei aquilo muito, muito bizarro e não demorou muito para eu começar a andar em círculos. Como eu havia dito, eu estava me sentindo zonzo, sonolento até, e não parei para pensar no que estava acontecendo. De repente, em uma fração de segundos,
eu subi numa pequena elevação. Dei um passo à frente e só me lembro de ter mergulhado para baixo. Pois é. Assim que isso aconteceu, eu entendi o que havia acontecido. Eu caí numa vala de 1 metro de profundidade. Exatamente isso. Lá havia uma água muito suja, cheia de lodo. Após o impacto, eu só consegui pronunciar 2 palavras: me fudi. Após o susto, pensei rapidamente como eu sairia dali, daquele buraco. Até que apareceu um vizinho, chamado Matheus, e me ajudou a sair de lá. Eu só fiquei sabendo o nome dele nesse ano, quando eu encontrei a mãe dele na parada do ônibus, e ela me disse que o filho dela havia me ajudado a sair daquele buraco, né, naquela manhã de segunda. Um fato curioso sobre esse lugar, que eu pretendo trazer aqui para o canal no próximo vídeo, é que há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter nascido, minha família estava construindo a casa deles e a minha avó avistou um objeto estranho parado na grama, justamente paralelo com aquele buraco que eu cairia 20 anos depois. Na época, havia um pontilhão de madeira que de certa forma impedia a provável queda das pessoas naquela vala. E até hoje a minha avó conta. Até hoje a minha avó conta como foi o avistamento. E ela diz o seguinte: era um objeto brilhante, vermelho na parte de cima e preto na parte de baixo. O vermelho era como se fosse um verniz. E o objeto tinha um formato que lembrava um capacete. Segundos após o contato visual, o aparelho começou a pairar lentamente, subindo devagar, até que desapareceu nos céus do Padre Hells, para os infinitos céus. Até rimou. E outro fato surpreendente que eu tenho a dizer é que eu já havia sonhado 2 ou 3 vezes que eu estava caindo lá naquele campo, dentro da valeta, e não conseguia me levantar. Bizarro, né? Será que foi uma premonição do que aconteceria no futuro? Bom, depois do meu resgate, o meu vizinho me ajudou a chegar até em casa. Eu estava carregando uma mochila e a parte de baixo dela foi atingida pela água. Acho que lá estava o meu notebook e outros eletrônicos. Não preciso nem dizer que ao entrar em casa, na casa dos meus avós, eu deixei aquela roupa podre no chão e fui direto para o chuveiro para tirar a caca toda. A roupa precisou ser lavada por 2 vezes, pois o cheiro de lodo estava impregnado nela. Enfim, eu estava arrasado, com a roupa suja de vômito e lodo, e eu acabei dormindo por lá mesmo, na casa da minha família. Durante a noite, outro fato misterioso aconteceu. Eu peguei no sono e tempos depois senti meu corpo flutuando pela sala, como se eu estivesse levitando. Tentava acordar, me libertar daquilo, mas era em vão. Até que alguns segundos depois, que pareceram uma eternidade, eu senti um solavanco e acordei, assustado no sofá da sala. Ao amanhecer, eu precisei ir embora. E durante a manhã, estava na aula de programação normalmente, na rua Tiradentes. E nesse ano de 2020, aconteceram mais 2 pequenas histórias que me fizeram relembrar o legado do 310. Numa tarde, eu tinha um compromisso e saí às pressas de casa para pegar o ônibus na Dom Pedro I. E, curiosamente, eu estava meio distraído aquele dia. E o trânsito estava mais movimentado do que o normal. Eu acho que era porque era hora de almoço, então era 1 e pouca. Na tentativa de atravessar a via, um carro buzinou para mim e outro parou. Então eu atravessei. E justo quando eu estava chegando na parada do ônibus,
O 310 encostou lentamente do meu lado e eu embarquei. O motorista era o Simões. É o motorista, o Simões? Só aí. Simões tá indo pro Simões. Simões que pega Simões. Te deixei meio afastado da calçada, tá? Tá na rua assim? Tá na reta? Não, não tá na reta, tá bem no alinhamento da calçada. Ah, tá. Eu vou pra direita ou pra esquerda pra entrar na rua? Pra direita. Pra direita? Então tá. Valeu, viu? Até lembro que eu disse pra ele que a gente poderia se ver de novo mais tarde. E ele respondeu que achava difícil, porque era a última volta dele, no 310. A segunda história foi quando eu peguei o 310 na Tiradentes, na esquina com o mercado público. Estava fazendo muito calor, deveria estar uns 35 graus. Ao desembarcar do ônibus, já era por volta das 17 horas, e eu senti de novo aquela sensação estranha de estar desorientado, talvez pelo calor. Mas dessa vez, eu atravessei o campo com perfeição. Cheguei em casa normalmente. Mas não podia faltar algum mistério envolvendo esse ônibus. Minha mãe alegou que quando eu cheguei em casa, fazia menos de 5 minutos que ela tinha chegado. Aquilo era impossível, porque para ela ter chegado junto comigo, ela teria que ter pego o mesmo ônibus, né? Lembrando que eu estava no 310 e, só para ressaltar, nunca mais caí naquela valeta. Concluímos que provavelmente veio outro ônibus na frente e eu acabei indo atrás dela. Mas de qualquer forma, isso é muito estranho, porque os horários costumam ser bem definidos, e para isso ocorrer, só poderia ter acontecido algum infortúnio. Enfim, até hoje eu não sei o que aconteceu. Me pergunto se naquele campo existe algum portal para outra dimensão, ou algo assim, porque naquela tarde, quente, eu me senti como se eu estivesse em um lugar totalmente diferente do normal. Enfim, essa foi a história do 310. Peço desculpas aí pela maneira que eu narrei essa história, porque é uma história muito longa e eu escrevi ela num arquivo, né? Então eu fui lendo e contando para vocês. Enfim, vale ressaltar que aquele dia minha mãe tinha, na última história, né, ela tinha voltado praticamente junto comigo, né, para casa, e aconteceu esse fato bizarro aí que eu não sei o que aconteceu. Bom, pessoal, essa foi a história do 310. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer outras histórias. Eu acho que a próxima vai ser do 308, né, que é um pouquinho mais leve que essa. Essa foi muito dramática, né? Enfim. Bom, era isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.